Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos. Na Goiabeira, Bolsonaro considera vergonhoso os setores da grande mídia debocharem de relato da futura ministra Damares Alves a respeito de sua fé. A pastora contou que quando criança pensou em se matar, mas mudou de ideia após ver Jesus Cristo. Peão, campeão. A gente já tinha cravado, com mais de 60% dos votos, Rafael Ilha é o vencedor do reality A Fazenda da Record. Minha Vida em Marte. A atriz e apresentadora Mônica Martelli bate um papo com a gente sobre seu novo filme, que com muito bom humor aborda as dores e as delícias do casamento. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Vem senhor lá. Edgar. Vem aí, toda chacoalhandinho para a nossa, né, hashtag. Olha, Ed, é o seguinte, essa temporada da Fazenda foi um grande rebuliço, não é verdade? Muitas coisas aconteceram por lá, e não sou só eu, mas na verdade especialistas, estudiosos, PhDs nesse reality show que concluíram que o grande vencedor, querido, não foi Rafael Ilha. E? Na verdade, foi Não? quem? Quem? Marcos Mion. Mionzeira? Esse apresentador que entra na lama, queridos, não é de galocha, não. Ele vai até o pescoço, se lambuza e faz bem feito. Bota é uma fogo no pessoa feno. que sabe, né? Mandou ele bem, soube né? fazer, realmente, ele mandou muito bem nesta Você tá edição da tirando os Fazenda. méritos do Rafael Ilha? Não, dá pena, jamais, querido, Tá jamais. Só tô elogiando o Marcos Mion. E querendo dizer o seguinte... Eu acho que o Mionzeira pode fazer, por exemplo, um grande trabalho aonde, querido? No super ministério de Paulo Guedes. Esse menino é muito versátil e é por isso que a hashtag de hoje, Edgar, Nossa. é Guedes chama o Mion. Você foi fundo agora. Você não acha que pode dar entendeu? Uma Livre- sacada, uma virada, uma coisa fundo verde, piores clipes, não sei o que pode O acontecer. extremo da livre associação, hein? Não é verdade? Gente, eu só Será? espero ansioso pelo vídeo do Mion comentando a goiabeira, isso sim. Olha, eu vou colocar aqui essa hashtag, vocês podem pôr @Mion, podem relembrar momentos aqui, comentar o programa, vamos levar esse para os assuntos mais comentados do país nessa sexta-feira. Boa. E você interage também pelo WhatsApp 11 931 7009. No caso aqui, mande vídeos dizendo se você gostou dessa edição de A Fazenda e da vitória do Rafael Ilha, beleza? 11 931 7009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também na nossa transmissão no youtube.com/Morning Show JP. Também estamos no Instagram e no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O presidente eleito Jair Bolsonaro criticou a onda de comentários que fazem troça de um relato de fé da futura ministra Damares Alves. Vamos contar essa história em detalhes desde o comecinho, Vini? Bom dia. Bom dia, Edgar. Vamos relembrar, né, a história, primeiro desse vídeo editado que surgiu de uma pregação da ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, a Damares Alves, fazendo ali uma pregação como pastora e contando um relato dela de quando ela era criança e de quando ela viu Jesus. E que foi um relato de que ela teria subido ali num pé de goiaba. Eu vou mostrar primeiro, Edgar, o trecho editado, o trecho que a maioria das pessoas viu aí pelas redes e depois começaram a fazer os seus comentários, começaram a fazer algumas piadas, alguns memes, né? Então fizeram troça com essa história toda. Vamos ver esse trecho inicial. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim, e ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe, Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba.
você vai cair e você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo do pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Tá aí, Edgar. Um pouco antes dela entrar nessa história aí do Jesus no pé de goiaba, e é isso que não tem já nesse vídeo editado, é que ela conta que subiu nesse pé de goiaba com um veneno, com a intenção de se matar. Bom, o que ela não fala nessa pregação e que veio à tona depois e que muitos usaram disso até para atacar aqueles que tinham feito piada aí com a ministra. Que ela tinha subido nesse pé de goiaba para se matar porque ela foi abusada dos 6 aos 8 anos de idade. Abusada sexualmente dos 6 aos 8 anos de idade. E ela tinha 10 anos nessa época. E ela foi até esse pé de goiaba, onde ela chorava muito. Era um pé de goiaba que ficava atrás ali da casa do pai dela. Então que ela subiu para se matar e acabou tendo essa experiência com Jesus. Então o que acontece? Muita gente, como eu disse, fez piada. A gente tem até alguns memes que foram publicados aí pelas pessoas na internet. Então um meme da Damares ali com uma goiaba. Tem um outro que é uma chargezinha do Chico Bento, né, do quadrinho ali do Chico Bento com Jesus Cristo na árvore. E aí ele pergunta para Jesus, né, o que o senhor faz aqui? Aí ele fala, Jesus fala, tô esperando a Damares. Então muitas coisas desse tipo acabaram rolando, né, muitas piadinhas, muitos memes, deboches, chacotas disso que a ministra Damares havia falado. O que eu entendo como primeiro caso, né, antes de vir à tona essa revelação aí do abuso, você também pode considerar que as piadas, que os memes podem ser configurados também como um preconceito religioso, né? Porque ela estava falando aquilo numa pregação como pastora. E quando se vem essa história à tona, muitos optaram até por se retratar. Vi muita gente se retratando ontem, pedindo desculpa, dizendo que não sabia dessa história. Outros continuaram ali, né, não apagaram aquilo que haviam colocado. E eu vejo até eu enxergo até como um certo oportunismo também das pessoas que acabaram atacando, porque não se sabia também dessa história inicial, né? E aí se utilizaram disso depois para poder fazer esse ataque a setores da imprensa, né? Porque muita gente, muitos jornalistas também brincaram com a situação, algumas personalidades, alguns políticos, né? Enfim, então o Jair Bolsonaro, presidente eleito, também se pronunciou pela rede social dele e escreveu o seguinte, temos aí, Brunão, um tweet do Bolsonaro, criticando, né, toda essa história, dizendo que é surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo, que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável, foram essas as palavras do presidente eleito Jair Bolsonaro pelas redes, Edgar. Vamos ver o que vocês falam a respeito. Tem esse imediatismo, né, das pessoas já responderem com as mídias sociais já a qualquer coisa que surja ali, né? As pessoas podem até, sei lá, questionar essa eloquência que eles podem considerar fantasiosa do pastor que quer mexer ali através do seu carisma, né, com a emoção das pessoas para as quais ele está ali pregando, fazendo, né? Quer dizer, agora quando vem a informação, né, em função de um abuso sexual sofrido por uma criança de 6 a 8 anos, peraí, parou, né? A brincadeira... Essa informação vem depois também. Então, a brincadeira acabou. Cuidado com as coisas, né, que as pessoas veem na internet, né, gente? Essas pessoas reagem muito rápido, né, ali na internet. Essas coisas encurtadas que aparecem, não só da ministra, de diversas outras pessoas. Aqui do programa mesmo, a gente já passou por isso. São edições, as pessoas pegam trechos, às vezes emendam trechos para justificar histórias que elas querem defender e nem sempre
coincide com o contexto da história. Isso é muito perigoso, né, Edgar? Para tudo, né? Pra tudo. Isso incide em misleading news, que falam que, assim, é aquela coisa que é quase verdade, mas não é, né? Que te leva para um lado que é Desvia errado, de exato. fake news mesmo. Acaba espalhando uma coisa que é mentirosa, que não aconteceu nesse contexto. É um alerta geral, eu acho, para tudo que a gente vê na internet, para tudo mesmo, assim. Sim. Ver o total dos vídeos, né? Ver toda a edição. Por exemplo, até no caso da Manuela Dávila, quando lembra, falaram Sim. que era interrupting e tinha uma edição com várias interrupções. A gente falou aqui, eu acho que para você, qualquer pessoa, definir se você acha que houve ou não, veja a entrevista inteira. Tira a sua própria conclusão. Não se baseie em edição de nada. A gente tá num período aí meio perigoso, né, Edgar? Batalhas retóricas, enfim, defesas ideológicas ali que acabam exacerbando a razão em si, Antes né? de mais nada, a gente sabe que é um absurdo passar por qualquer tipo de situação de abuso quando criança, quando adulto. Especialmente quando criança, dói ainda mais saber disso. Então, a gente tem que ser solidário com essas pessoas. A gente não sabia disso quando esse vídeo estava rolando, que de fato parecia um vídeo fantasioso, digamos assim. Mas eu também entendo de onde vem a crítica antes de saber do abuso. Entendo por que isso viralizou antes de saber do abuso, porque as declarações que essa ministra andou dando e o histórico dela são um pouco preocupantes para as pessoas que se preocupam com direitos reprodutivos da mulher, que se preocupam com direitos humanos. Com a influência da igreja Com a influência no da igreja Estado. no Estado. Ela não parece nem um pouco laica. Ela mesma diz que é a igreja que vai salvar o país. Não há prova de que se nasce homossexual, quando já tá mais do que estudado sobre isso. E declarações como essa que são muito preocupantes. Ao mesmo tempo, também acho que essa história da goiabeira serve como cortina de fumaça para apagar outras histórias que são mais preocupantes, assim. Eu acho que a gente devia estar discutindo, por exemplo, o caso do motorista do Bolsonaro e não o Jesus na goiabeira da Damares. Quer falar, Caio? Com certeza. A gente discutiu aqui sobre erros honestos, né? Então, você se manifestar tendo acesso só à informação parcial, né? E eu queria falar, na verdade, de quem estava ciente do teor total da informação o tempo inteiro. O meu comentário ele vai no sentido contrário ao preconceito religioso, o preconceito, especialmente aquele preconceito que a gente já tratou aqui, o preconceito elitista contra o credo evangélico, né? Que é uma coisa que na política está presente desde Marx, quando ele declara que a religião é o ópio do povo. Me incomoda muito quando eu percebo que o modus operandi de alguns setores da mídia é o assassinato de reputação. Eu vou fazer questão de cobrar da Jovem Pan um adicional de insalubridade, porque eu me dei ao trabalho de ficar pesquisando o Catraca Livre, do jornalista Gilberto Dimenstein. E que é um site especializado em clickbait, né? Bait aí é isca em inglês. Em tradução livre seria um caça-clique, um sensacionalismo. É um caso clássico de um veículo de mídia da esquerda progressista, que ele tem todo o direito de ser, de oposição ao futuro governo, né? E que usa aí de uma série de artifícios para promover assassinato de reputação. Só para você ter uma noção, Edgar, em 48 horas foram 7 notícias veiculadas só no site principal deles a esse respeito, e isso repercutindo aí em uma série de postagens nas redes sociais. Vamos começar na terça-feira à noite, tá? Às 22 horas. Começa primeiro título: Menino não pode pensar que é igual a menina, diz futura ministra. O que na verdade ela falou? Olha só, aspas aqui para Damares. No momento em que coloco a menina igual o menino na escola, o menino vai pensar, ela é igual, então pode levar porrada. Fecha aspas. Ou seja, uma fala contra a violência da mulher, né? Tirada do contexto e colocada de forma muito infeliz no título. Na quarta-feira, às 9 da manhã, sai a seguinte manchete: vídeo, Damares garante que conversou com Jesus num pé de goiaba, certo? Esse era o vídeo que a gente acabou de assistir. Na terça-feira, aliás, na mesma quarta-feira, uma hora depois, sai um artigo do Dimenstein, o milagre comprovado da pastora Damares Alves, né? Qual que é a frase com a qual ele conclui esse artigo? Nunca será fácil argumentar racionalmente com alguém que acredita ter o poder de falar direto com Jesus. Olha como vem imbuído de preconceito isso. Na mesma quarta-feira, algumas horas depois, às 14h40, declaração de Damares Alves sobre Jesus na goiabeira vira meme.
Confira os memes criados no Twitter após a repercussão. E aqui você tem aquela opção jornalística de escolher as mensagens que você quer repercutir. E quais que eles resolveram repercutir, o pessoal do Catraca Livre? Por exemplo, de um perfil chamado Comandante Haddad 13. Olha o que ele falou, Edgar. Antes de virar evangégue, tá? Evangélico com jegue. Antes de virar evangégue, ministra louca, e ver o Jesus no pé de goiaba, a ministra teve uma outra vida. Um outro perfil chamado Paulo Barreto falou o seguinte: uma pessoa que publicamente abre sua boca e diz que viu Jesus trepando num pé de goiaba definitivamente não é uma pessoa normal. A pastora Damares, com toda certeza, sofre da mesma demência congênita que levou os eleitores do Bolsonóquio a elegê-lo. Então esses são os tweets que ele aceita repercutir. Já estamos no final. Quinta notícia, aí agora já na quinta-feira, ontem às 8h30. Artigo do Dimenstein. Milagre de Damares vira livro lançado em Brasília. Na capa do livro está escrito Brasil sem aborto, Brasil sem drogas, né? O comentário do Dimenstein. Estamos aqui falando de direitos humanos, índios e mulheres, que exigem políticas públicas baseadas em estudos e não em crenças, tá? E mesmo dia, quinta-feira, às 14h30, outro artigo do Dimenstein. O abuso sexual de Damares Alves e a vontade de morrer. O que ela falou? Né, abrindo aspas para Damares de novo. De ontem para hoje virei alvo de piadas porque tive coragem de contar que uma menina de 10 anos, machucada, tinha como amigo imaginário o ser superior da vida dela, que é Jesus. Eu o vi e foi ele que me impediu de me matar. Desci daquele pé de goiabeira diferente, me tornei pastora, advogada e agora ministra. Eu venci a pedofilia. O comentário do Dimenstein. Não era esse o tom da sua palestra. Daí se vê como se pode manipular as palavras para seduzir fiéis. E finalmente, na quinta-feira, já à noite, às 8h30, o Dimenstein lança ainda outro artigo chamado A Verdade sobre o Encontro de Damares com Jesus. Ele que conhece a verdade completa, né? Abre aspas para o Dimenstein. Se a futura ministra quiser mesmo sustentar revelações divinas, deve estar preparada a ter outro tipo de plateia não religiosa. Ou seja, o que se depreende de todas essas postagens desse site caça-clique? São só duas hipóteses que ele abre para os leitores. Que ela é uma lunática, ou que ela é uma aproveitadora da fé alheia. E eles usam o método de assassinato de reputação pelo ridículo que os nossos colegas dos Pingos nos Is batizaram muito oportunamente, como de costume, de chacota seletiva, porque é incompatível com a ideologia progressista. Onde que está o reconhecimento do protagonismo da mulher, né? Da mulher que foi abusada sexualmente, da mulher que sobreviveu à pedofilia, da mulher que venceu na vida, chegando ao posto de ministra, que adotou uma criança de uma minoria étnica, que é o gesto de amor máximo que eu consigo conceber, é a adoção. Então é o seguinte, para mim, Catraca Livre é o ódio do bem escancarado. E só pra gente não terminar a nota num tom negativo, eu vou ler aqui, isso sim, uma manifestação de peso intelectual, um tweet do Bruno Garchagen, que é um ícone do pensamento conservador e autor do excelente livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, abrindo aspas por Bruno Garchagen. Dos 6 aos 8 anos, a futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi abusada sexualmente. Num ato desesperado, foi ao pé de goiaba para se matar. Ela disse ter desistido ao ver Jesus. Aquele que, diante desse relato cruel, só vê o ridículo, não merece sequer um insulto. Ainda na política, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Polícia Federal prender Cesare Battisti, abrindo caminho para a extradição do italiano. Nessa quinta-feira, Fux revogou uma liminar concedida por ele mesmo em outubro de 2017. O futuro do ex-ativista, condenado na Itália por 4 assassinatos nos anos 70, está agora nas mãos de Michel Temer, ou estará nas mãos de Jair Bolsonaro. Zé Maria Trindade, qual dos dois aí vai tomar essa decisão, na tua opinião? Aí? Qual é a tua aposta, né? Porque agora a gente está no âmbito aí das apostas, né? Porque tudo pode acontecer ainda nesse final de governo ainda do Temer, mas não sei não, né? Tá difícil, né? Falta muito pouco tempo, né, Zé? Bom dia. Muito bom dia. Estamos sem o áudio do Zé, Bruno. Pois é. Agora, aí, vamos lá. Agora estamos ouvindo. Vamos lá, Zé. É aquela famosa frase, né, do Paulo Coelho: tudo pode acontecer, inclusive nada. É o seguinte, um processo de extradição assim, ele demora um pouco, daí a minha aposta é que será tomada pela caneta Big do próximo presidente da República. Ele já antecipou de que no que depender dele, né, Cesare Battisti será mesmo extraditado.
Foi exatamente esta declaração que antecipou essa decisão do ministro Luiz Fux. O que acontece? O Cesare é um terrorista italiano acusado de 4 mortes, 2 diretamente, 2 em que ele teria participado. Está condenado à prisão perpétua na Itália, veio para o Brasil, teve um filho aqui e aí houve o pedido de extradição apresentado pelo governo italiano. E o Supremo Tribunal Federal, Edgar, ficou ali, empatou, não conseguiu decidir. E aí, finalmente, a sentença foi de que o Supremo determinava a extradição do Cesare Battisti, mas a decisão final seria do presidente da República, porque se trata de uma decisão política e não jurídica. No último dia de mandato, o ex-presidente Lula, então, decidiu manter o Cesare Battisti aqui no Brasil. Então agora, com esse reposicionamento, o ministro Luiz Fux diz que é possível rever e que ele não tem direito adquirido de permanecer no Brasil. Eu acho que haverá um novo julgamento, um novo momento. O plenário do Supremo mudou, são novos integrantes, né? E a gente, Edgar, tem uma lembrança muito ainda presente aqui do Ronald Biggs, né? Ele assaltou um trem pagador na Inglaterra, veio para o Brasil, teve filho aqui como Cesare Battisti, e foi o grande espetáculo, né, o julgamento lá da extradição dele. Naquela época, pai de um garoto sucesso no Balão Mágico, né, o Mike, acabou se transformando num grande julgamento e ele ficou no Brasil e inclusive zombando dos ingleses que o visitavam aqui, e ele até cobrava, num certo momento, pelas visitas na casa dele. Ele morreu em Londres, né? Depois ele mesmo decidiu voltar para Londres, foi preso, né? E esse é o grande caso de extradição que o Brasil inteiro seguiu. E agora o caso do Cesare Battisti, que na verdade não ganha a opinião pública, mas ganha a opinião da extrema esquerda aqui, que ainda o defende e quer que ele permaneça no Brasil. Sim, deixa eu ouvir o Caio a esse respeito. Isso vem aí, né, de uma decisão ali tomada até no governo Lula pelo Tasso Genro, né, de transformar o Cesare Battisti num refugiado político aqui, né? E isso, na verdade, traz aí uma questão para a gente ver como a política, a vontade política pode estar aí diretamente ligada à lei, né, à justiça, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque aí foi no governo Lula que ele, com esse status, pôde continuar e seguir aqui no Brasil e não ser extraditado para a Itália, onde ele é condenado por quatro homicídios, né? Policiais, comerciantes na Itália, né? Isso, eu acho que causa até um pouco de preocupação saber o quanto que a política influencia as decisões judiciais, né? Em todos os âmbitos, né? Como bem colocou o Zé Maria, à época, o tribunal ele já tinha decidido pela extradição e aí também por questões políticas ele resolveu deixar a palavra final para o presidente Lula. Isso foi uma decisão tomada no último dia de mandato, né? Então foi o ato crepuscular. A gente já tratou disso aqui bastante. A única justificativa plausível, de fato, é uma empatia do ex-presidente, dos seus partidários, você citou aí também o Tarso Genro, pelos movimentos terroristas armados de extrema esquerda, que também... O dele, no caso, é o Proletários Armados, né, pelo comunismo. Isso. Mais ou menos até na mesma época da Revolução Armada no Brasil, então eu acho que, de certa forma, a esquerda se enxergava nesses criminosos também, porque já havia compartilhado desses ideais políticos em décadas anteriores, né? Mas é muito interessante, né, Edgar? É bem o que você colocou. O que mudou? Os tratados internacionais? Não. A lei? Também não. Mudou a política, né? Você tem a sinalização do presidente eleito no sentido de extraditar esse criminoso terrorista. Aí você tem um presidente aí já no apagar das luzes, meio querendo pegar uma carona nisso, né? Surfar essa onda também. Eu tô falando aqui do Temer, né? Com certo oportunismo. E isso me lembra muito a frase do ex-governador Magalhães Pinto, né? Quando ele fala o seguinte: política é como nuvem. Você olha e ela tá de um jeito. Você olha de novo e ela mudou. Então, que nuvens tempestuosas, na verdade que um cúmulos nimbus recai aí sobre o Cesare Battisti e que ele seja logo despachado para a Itália. Isso aí, Zé. A última notícia que temos de Cesare é daquela ali, ele foi encontrado ali na fronteira com o Mato Grosso, parece que com $10 mil para comprar equipamento de pesca, não é isso? Isso, em vez de ficar quietinho, o povo esqueceria dele, mas não, relembrou tudo de novo. Ele mora em São Paulo, no litoral paulista,
e a ordem é para a Interpol prendê-lo, né? E, evidente, representante da Interpol aqui no Brasil é a Polícia Federal. Sim. É uma questão de tempo, mas eu acho que haverá um novo julgamento, que a defesa dele vai apelar de novo ao plenário do Supremo, e eu tenho a impressão que o Supremo vai decidir de novo sobre essa questão. É muito interessante o argumento do Caio aí de que nada mudou. O plenário do Supremo mudou os componentes, mas o Supremo não deveria mudar. Edgar, o Caio tem muito argumento, eu morro de medo dele, com o argumento dele, dizer que hoje não é sexta-feira. Valeu, Trindade, obrigado, bom trabalho pra você em Brasília, um abração. Muito bom dia a todos. Vamos lá com mais um assunto aqui, antes de ir pro intervalo. Uma frase ecoando na imprensa é a seguinte, Paulinha: meu pai é um monstro. Quem é que disse essa frase? É a filha do João de Deus, a Dalva Teixeira, hoje com 49 anos, Edgar, e que tá na capa da revista Veja, já nas bancas. Para quem é assinante, inclusive, já dá para ler aí na internet. Foi o que eu fiz para conferir o relato dessa mulher, Edgar. É o mesmo caso que a gente até chegou a comentar aqui brevemente, que corria em segredo de justiça, que uma filha teria o acusado também de abusos. A gente não tinha muitos detalhes a respeito. Depois apareceu também um vídeo em que a suposta filha dizia que não, que ele nunca teria abusado. É a mesma pessoa. A gente está falando da mesma pessoa. Então vamos entender um pouco da cronologia dessa história e também entender em que contexto esse vídeo que foi publicado no perfil do João de Deus foi feito, né? Pra gente poder ponderar aqui. Então, essa entrevista tá na Veja, a Dalva Teixeira conversou com eles para contar essa história de abuso. Ela é fruto de um relacionamento rápido que o João de Deus teve com uma mulher bastante simples, que morava no interior. Então, quando essa menina fez 9 anos, ela foi morar com o pai para estudar. E aí, na virada ali para os 10 anos, começaram os abusos. A Veja, inclusive, disponibilizou alguns trechos em áudio dessa entrevista. Então, o primeiro momento em que ela foi abusada, ela conta para o repórter, ela conta que o João de Deus pediu para que ela marcasse numa vela, assim, com a unha, uma medida. E aí ele falou para ela que ia ter que ficar com ela o tempo que essa vela queimasse até esse ponto que ela marcou para fazer uma limpeza espiritual, um trabalho espiritual. Eu separei um trechinho desse áudio da Veja para vocês compreenderem o que ela narra. Ela diz que foi levada para um quarto que a madrasta, inclusive, estava na sala. E aí ela é levada para esse quarto e ela começa a contar o que é que aconteceu. Ele pegou e me levou para dentro do quarto dele. Aí ele tirou minha roupa, todo, eu achei aquele estranho. Eu falei, mas... Aí eu falei pra ele, o que você tá fazendo? Sabe? Ele falou assim, não, o pai vai fazer um trabalho espiritual pra você com o Inácio Loyola. Aí ele pegou e tirou, ficou pelado, despiu todo e começou a passar o pênis dele no meu corpo todo. Aquilo aí ele pegou e foi, eu falei, ai, tá me machucando. E ele em cima de mim, tá me sufocando. Aí eu peguei e saí correndo. Então esse foi o primeiro episódio terrível que essa garota narra ter passado com o próprio pai, né, Edgar? E depois sucederam outras situações, tanto em casa quanto em viagens que ele armava para levar a menina e chegava a abusar dela no banco de trás enquanto o motorista dirigia. Então tem diversas outras situações narradas aí. Aí essa menina conta, essa mulher hoje conta que ficou grávida aos 14 anos de um funcionário do João de Deus, encontrou ali uma oportunidade, né, de sair de casa, tipo, bom, então agora eu vou casar, tomou uma surra muito grande do pai, chegou a perder esse bebê. Então tem também esse áudio desse momento narrado aí para a revista Veja. E aí ela vai trazendo outras informações, diz que acabou se envolvendo com drogas, né? Recorreu às drogas, porque realmente esse pai passou a perseguir ela, sempre trazia chantagens. Então quando ela conseguia se afastar, alguém ligava, dizia que ele estava doente, que ela precisava voltar. E também por muita dependência financeira ela acabava voltando e os abusos voltavam a acontecer. Nessa altura ela já tinha 2 filhos. E aí o que aconteceu, Edgar, é que esses filhos, quando atingiram a maioridade, foram eles que abriram esse processo contra o João de Deus, né? E ela estava numa clínica. Então isso aconteceu em 2017. Filhos maiores de idade entram com um processo na justiça, pedem indenização por danos morais,
contam o que aconteceu com a mãe numa clínica internada, uma pessoa químico-dependente, né, na sua trajetória de vida, e é aí que o João de Deus teria a procurado na clínica para dizer que os filhos dela estavam aí sofrendo risco de vida por esse processo que tinham entrado. E ela diz que foi nessa circunstância que ela acabou fazendo esse vídeo, né? A gente tem até o vídeo, tá aqui no fundo, a imagem, talvez vocês tenham cruzado na internet, foi alguma coisa que viralizou mesmo. E aí que ela diz que ela nunca foi abusada sexualmente, esse aqui é o meu paizinho, que tá aqui do meu lado, meus filhos estão fazendo isso por dinheiro. Então, ela explica à revista Veja que a circunstância desse vídeo e aconteceu dessa forma. Agora, a Dalva já prestou depoimento na quarta-feira para o Ministério Público de Goiás. Foram 4 horas de depoimento. Ela não conversou mais com a imprensa, só com a revista Veja. Já são mais de 330 denúncias, Edgar, a essa altura. E ontem a gente tinha dito, né, aqui que houve um pedido do MP de Goiás para que a justiça determinasse a prisão preventiva do João de Deus. E aí eu, como leiga, né, pensei, e por que não tá preso, né? O que acontece que não tá? Eu até perguntei pro Caio, que estudou direito, e o que acontece é o seguinte, é preciso que um juiz aceite esse pedido, que foi protocolado pelos promotores, dentro, claro, que da lei aí, do que pede ou não, né, pro juiz acatar, para que seja realmente expedido esse mandato e ele, enfim, se for o caso aí dentro dos termos da justiça, acabe preso. O Fifiti, mais celebridades se manifestam, né? Mais celebridades se manifestam. Antes de falar disso, na verdade, tem uma outra história que é meio quente. Tem um filme sobre o João de Deus que está sendo produzido. O filme agora está paralisado porque eles vão esperar os desdobramentos da investigação para alterar o roteiro. Então, o filme que seria um filme em homenagem ao João de Deus, como foi uma cinebiografia do Chico Xavier, por exemplo. Sim. Não tô comparando, tô só falando do gênero. Não vai ser mais em homenagem, vai ser um filme que agora vai mostrar o outro lado do médium. Inclusive já foi autorizado a captar 4 milhões de reais pela Ancine. Sobre as celebridades, a Xuxa veio ontem a público para poder pedir desculpas por ter endossado em algum momento o João de Deus. Ela foi às redes sociais, a gente tem um áudio da Xuxa falando sobre isso, inclusive. Vamos ver? Vai lá, Bruno. Gente, eu tô aqui pra falar do seu João de Deus. Quero dizer pra vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação, que não foi ao ar na Rede Globo, não foi a entrevista que eu fiz com ele, mas eu conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei, e me enganei feio. Então eu tô vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, eu queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu tô com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito de verdade. Um beijo a todos vocês e, por favor, se tiver mais mulheres, denuncie, porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso. Achei bem honesto. Rapidinho, até a filha aqui do João de Deus foi questionada pela Veja, né? Por que ela não fez essas denúncias antes? Por que ela não procurou alguém para fazer as denúncias? Ela teria dado uma entrevista em 2016 para uma rádio de Goiás e depois a própria rádio decidiu não exibir. E ela disse que procurou vários advogados durante esse tempo, procurou pessoas, mas que as pessoas realmente temiam a figura do João de Deus, o consideravam um cara muito poderoso e acabavam, enfim, se esquivando, e ela não conseguia encontrar um caminho para sair disso. Edgar, posso só fazer só um minuto, cara, deixa eu só acabar a parte noticiosa. Achei bem honesta a parte da Xuxa, mas ontem a gente também questionou por que algumas celebridades não estavam vindo a público, uma vez que tem um movimento de ninguém solta a mão de ninguém. Então agora, várias celebridades têm ido às redes sociais publicar um texto da Antônia Pellegrino com foto do João de Deus. Dentre as coisas que diz esse texto, diz... essas 330 mulheres não são loucas, mentirosas ou invejosas, elas são vítimas de um homem poderoso que usa Deus como sobrenome. Elas são vítimas de séculos de silenciamento, mas o tempo dessas mulheres chegou. Então agora são várias as celebridades que estão se preocupando também
com as vítimas do João de Deus. E E eu se acho importante manifestando, deixar isso claro. e se manifestando a respeito. Na verdade, é um comentário jurídico, pegando o gancho no que a Paulinha falou. Causa estranhamento mesmo essa demora na expedição do mandado de prisão preventiva. E por quê? Porque os requisitos estão lá, né? São duas expressões latinas, né? O fumus comite delicti, que é você tem a fumaça de que o crime foi cometido. A gente está falando de quantos são, é inacreditável. 330 até agora. agora. Imagina. Eu acho que é o maior caso da história do país. Vai ser da humanidade se continuar nesse ritmo. E também o periculum libertatis, né? Então, artigo 312 do Código Penal, que é o seguinte: existe um risco dele continuar, se ele for de fato um criminoso sexual, como parece que assim, muitos indícios nesse sentido, corre o risco dele continuar praticando isso. Ele tem que ser afastado do convívio social até que se apure isso. Né? Eu não entendo essa demora, sinceramente. Agora, 10... Pode falar, Vini. As investigações também, né? As mulheres que foram abusadas também já estão criando alguns grupos aí, algumas também que foram vítimas do médico Roger Abdelmaci, né? Estão auxiliando aí na criação desse grupo e também estão traçando o perfil dessas mulheres também que eram abusadas pelo João de Deus, porque também tem algumas semelhanças, né? Sim. Eram mulheres sempre bonitas, com cabelos longos, que sofriam de depressão ou que iam lá porque não conseguiam ter filhos, porque, né? Porque o abusador, então, ele sabe exatamente, a vítima era a escolha, a fragilidade da pessoa que ele vai escolher. Então, assim, não tem defesa, né, Edgar, pra um monstro desse, como a filha dele falou. Agora 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Alô, você que tá passando por dificuldades no casamento, eu tenho uma dica sensacional. Arrume um amigo. Pode ser, sei lá, um cara com o perfil do Aníbal, já a gente te apresenta ele, ou com o perfil do Paulo Gustavo, que todo mundo conhece. A Fernanda, personagem da Mônica Martelli no filme Minha Vida em Marte, sabe bem qual é o valor e o poder de uma amizade. Fernanda e Aníbal formam o melhor tipo de parceria. Sem nenhuma cobrança. Você não costurou esse vestido na noiva, não, Aníbal? Louca, né, amor? Claro que eu costurei. Eu passei uns ovos de peixe ali. Uma amizade pra toda a vida. Esse homem não tá vivo, não, gente. Meu Deus, Aníbal, para. Tem que arrasar pra gente pegar esse mercado de velório. Entregar pra todo mundo o cartão. Olá, tudo bem? Se o senhor falecer por agora... Mas o casamento de Fernanda precisava de uma animada. Isso aqui não tem condição nenhuma esse maior. Com essa cava quase no sovaco, deformou meu corpo, pernão corpinho. Algumas coisas já não cabem mais. A gente tá conferindo aqui um trechinho do Minha Vida em Marte, continuação do sucesso Os Homens São de Marte. É pra lá que eu vou, que estreia agora no Natal, dia 25. Mônica Martelli, seja bem-vinda ao nosso programinha de rádio. Obrigada! Tô feliz de estar aqui, obrigada, gente. Muito bom ter você com a gente pra falar aí desse filme aí que estreia no Natal. Já fiquei curioso, mas olha, antes tenho que te dizer o seguinte, essa fantasia de enfermeira anima qualquer casamento. Pois é, mas ali não animou não, tá? O negócio ali tá tão derrubado, amor, aquele casamento ali já tá tão... que o marido viu ela de enfermeira e dormiu depois. Aquele maiorzão. Muito triste, gente. Aquele maiorzão cavado ali, pô, se não levantou, o que levanta? Nada mais, amor, tem uma hora. Olha só, eu fico imaginando, assim, vendo o trailer é muito divertido, né? Que deve ter demorado muito mais do que o planejado, porque tinha que parar toda hora pra dar risada, eu imagino. Não, você sabe dos que eu agora assistindo ali. junto com vocês, eu escrevi, eu faço, eu rio tudo de novo. Gente, é uma coisa, tá muito engraçado o filme, muito engraçado. Rio do início ao final. Como é que foi a conexão? Bom, pelo filme a gente vê que foi excelente com o Paulo Gustavo, né? Que é um cara também muito engraçado. Não, o Paulo Gustavo é um gênio da comédia. Nós somos muito amigos na vida, né? Então você olha o filme Aníbal e Fernanda,
tudo ali, Mônica e Paulo Gustavo, pra poder não estar passando igual, assim. Tudo a gente já passou igual, ou então similar ou parecido. E a nossa intimidade na vida, a nossa cumplicidade, a sintonia que a gente tem na vida, a gente levou pro filme e eu acho que é nítido isso. Quem assiste fala, cara, vocês têm uma química, mas é porque a gente é muito amigo na vida. Agora vem cá, o quanto disso é autobiográfico? Porque desde Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. O quanto é verdade na tua vida, essas histórias? É tudo autobiográfico, é tudo. É sério? Tudo que eu passo, eu levo pra personagem, pra Fernanda. Assim, não só, assim, todas as situações, todas as fragilidades, as fraquezas, as inseguranças, os medos, tudo, todos os questionamentos, tudo eu levo pra Fernanda. Essa fantasia de enfermeira você ainda tem na gaveta? Não tem, não deu certo. Eu botei ela de lado, tô brincando. Mônica, o primeiro filme foi um grande sucesso. E no Brasil, comédias já saem com bilheteria bem garantida, né? Eu queria saber se você tá tranquila ou você tá nervosa, porque fazer o segundo Sempre filme... nervosa, eu sou insegura. Tô sempre nervosa. Eu tô em cartaz há 13 anos e com a minha Vida em Marte, que é meu espetáculo novo, que o filme vem da peça, né? Que eu tô em cartaz aqui no Procópio Ferreira. A peça é o maior sucesso, eu tô há 1 ano e meio em cartaz. Eu todo dia chego lá e falo, e aí, gente, como é que tá? Eu sou sempre insegura, sempre. Você acha que a pressão é maior agora, que é o segundo filme? Sim, a pressão é maior, a expectativa é maior, né? Que nem quando eu lancei o espetáculo, a expectativa é maior, porque você vem de um grande sucesso. Você fala, gente, a expectativa é maior. Será que é só a primeira peça, o primeiro texto que foi sucesso? Então você fica com uma expectativa muito grande. Mônica, sobre esse nervosismo de palco, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma... Tem algum método pra controlar isso? Ou é só quando começa mesmo? Fica nervoso até abrirem as cortinas? Como que você lida com isso? Sempre. Mas cada um tem uma forma de administrar essa adrenalina. Essa é a minha dúvida. Eu, por exemplo, chego 2 horas antes no teatro, sempre. Há 3 anos eu faço isso. E eu faço minha maquiagem, meu cabelo. Fico 1 hora trancada no camarim sozinha, que eu acho que é minha forma... É teu ritual. Meu ritual de administrar essa adrenalina, de entrar naquele mundo ali do teatro, de me desconectar lá de fora. Então eu tenho meu ritual para poder entrar da melhor forma possível. Mas assim, teatro é o seguinte, o jogo nunca tá ganho. Aquela plateia que tá ali nunca assistiu o espetáculo e eles vão ver e eu vou tentar fazer para eles como se fosse a primeira vez. Esse que é o grande lance. Agora, tudo que é ao vivo tem uma adrenalina. Porque tudo pode acontecer, sei lá, pode cair um gato na minha cabeça do teto, sei lá, sabe? Não tudo se preocupa, o nosso teto tá bem seguro nesse Mônica, agora, ainda mais um gato você falou... não sei, mas um holofote. Um holofote que pode cair. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, rádio é o máximo. E tem essa adrenalina aqui do ao vivo, a gente tá aqui agora. Exato. É gostoso isso, isso bom. deixa vivo, né? Exato. E por falar em teatro, né? Você consegue levar um pouco do teatro pro cinema na questão, assim, da improvisação, por exemplo? Porque ainda mais num filme como esse, né? Ao lado do Paulo Gustavo, vocês dois super bem-humorados, devem acontecer algumas situações ali, na hora um tem o feeling do outro ali, rola uns cacos, algumas coisas que não estavam previstas no roteiro? Rola, onde mais rolou improvisação era quando a gente escrevia os roteiros. Tá. Então, se juntava eu, Paulo Gustavo e minha irmã, Suzana, que é a diretora do filme, Suzana Garcia. A gente se encontrava, 3 vezes por semana. Então, ela ficava sentada com o computador, a gente em pé, e ela falava a cena que precisava e a função da cena. Essa cena precisa disso para poder a história andar. Então, a gente ficava em pé improvisando, ela anotando, gravando e escrevendo. Então, a gente ia pro set com a cena totalmente sabida. Tá. Porque assim, e lá no set, dependendo do que acontecia, é claro que entrava uma improvisação ou um caco, uma brincadeira. Mas a estrutura é cereja do bolo. O bolo já ia construído. Entendeu? Mônica, se alguém esteve na Lua todo esse tempo e não tá entendendo o contexto de nada dessa história de Marte, né? Eu vou explicar tudo agora. O que tem a ver isso desde o primeiro filme, desde a peça? Que história é essa de Marte na sua vida? Então, a primeira peça, quando eu escrevi, era a história, a Fernanda estava solteira, né? Querendo muito encontrar um amor. Mas encontrar um amor, assim, ela queria uma relação que vingasse. Que pelo menos vingasse mais de uma semana. Qualquer relação que vingasse. Se alguém fizesse um plano para passar Réveillon junto, já estava valendo. Então, cada homem que a Fernanda se envolvia, ela achava que era o amor da vida dela. E eu estava numa fase solteira, né? Quando eu escrevi esse texto, eu estava solteira. Quando eu falo solteira, sem alguém fixo, né? Que vingasse. Pra chamar de namorado. Então, aí eu lembro que uma amiga minha, eu falei assim, eu tava triste. Eu falei assim, gente, tô solteira, sei lá, queria namorar. Já não aguentava mais, tipo, a gente se ver. Sabe, a gente se vê? Nunca mais via a pessoa? Sim. Não aguentava mais a gente se ver. Então, beleza, foi ótimo a gente se ver. Aí eu tava falando com uma amiga minha,
Aí, no telefone, a amiga minha falou assim, ai, amiga, eu tô lendo um livro, sabe? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Realmente, nós somos de planetas diferentes. A gente pensa muito diferente. Aí eu lembro que, na época, eu muito carente, falei, ai, meu Deus, se os homens são de Marte, é pra lá que eu quero ir correndo. E eu peguei a sensação que eu tive e coloquei como título da peça. Então, assim, o título da peça já falava muito o que a peça era. Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou. É tipo assim, eu queria muito encontrar o amor. Então, aí virou um grande sucesso. E a segunda peça, que eu tô casada, já em crise no casamento, Minha Vida em Marte. Cheguei em Marte. Então, Marte meio que virou uma marca, né? Os homens são de Marte, virou uma marca, Minha Vida em Marte. Então, tudo que é relacionado a Marte virou uma marca. Mas tudo se passa na Terra mesmo, é aqui mesmo. No passado que lá em Marte não é tão legal quanto você pensava, então. Pois é, não, mas na verdade a gente nem chegou em Marte, a gente nem precisou ir pra Marte. A gente tem os problemas estão aqui na Terra mesmo. Sim. Mas foi essa sensação, assim, de querer ir em busca. Mônica, você acha que procurar uma companhia, né, um relacionamento, assim, com método, com obstinação, mais ajuda ou mais atrapalha no frigir dos ovos? Atrapalha. Atrapalha, né? Porque, assim, se você procurar uma relação, se você chegar numa relação com muita expectativa, é uma cagada. Porque você coloca em cima do outro uma responsabilidade, coitado, que o outro não tem como corresponder. Pela sua felicidade. Pela sua felicidade. Então você vai com uma expectativa de um amor. Porque o que acontece? A gente, quando se apaixona, a gente vive aquela plenitude da paixão e você quer manter essa plenitude, primeiro que é impossível, né? Então você coloca em cima do outro a responsabilidade de manter essa plenitude. Que aí já não tem como. Então, assim, a Minha Vida em Marte, o filme começa assim, ela já casada em crise. E em crise por quê? Porque ela quer voltar a olhar pro marido como olhou um dia. Então a primeira fase do filme é o seguinte: será que eu consigo voltar a olhar pro Tom como eu olhei um dia? É olhar com aquele olhar de admiração, olhar de tesão, olhar de paixão, porque vai tudo diminuindo. É óbvio, porque você imagina só. O Edgar tá rindo, né, Edgar? Você imagina só. Eu tô casado já pela terceira vez com a mesma mulher. Então, maravilhoso. Então você é daquele tipo, amor, que a gente tem ódio, leva pra terapia. Fala, meu tio. Você é daquele tipo. Você é tipo minha irmã. Tipo teimoso. Minha irmã, não, é minha irmã, casada há 23 anos. Olha aí. E ela. Ao mesmo tempo que eu acho. Várias vezes eu já levei ela pra terapia. E falava pra terapeuta: minha irmã, casada, é feliz, tem problemas, óbvio. Mas é feliz. A minha terapeuta, pra me consolar, fala: Mônica, cada um tem um talento. Como é que fica? É tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Não, mas olha só, mesmo você que é feliz e bem casado, a gente sabe que a rotina, competir com sexo, é injusto. Então o que a gente tem que fazer? Tem lá suas agruras. Entendeu? Então assim, a gente tem que ser inteligente. Então o que a gente faz? Por isso que tem aquela enfermeira ali no meio. Por quê? Porque a gente tenta viajar. Sim. Pra poder sair da rotina. Por que os casais viajam? Pra gente sair da rotina, sair de falar de filho, de conta pra pagar. Entendeu? Eu entendo bastante. Você me fez pensar no Edgar vestido de bombeiro. Não, quando a gente entrou nessas aí, a gente, broxou, porque a gente começou a rir, foi um pro lado, outro pro outro, e não deu certo. Claro, a gente não tem esse talento. Porque não dá pra acreditar. Eu também não consigo me vestir mais de enfermeira, que eu vou achar que eu tô trabalhando. Vou fazer uma cena aqui agora. Os homens têm medo de você, Mônica? Porque você parece ter muita clareza do que você quer nos relacionamentos. Você tem uma leitura muito sensata e muito clara. Esse é um problema. Eu faço terapia há 25 anos. Esclarecida. Ou seja, eu entrei pra um caminho aí de autoconhecimento profundo. Então isso é perigoso, porque você começa a fazer leitura de muita coisa, né? Pô, achei que tinha essa coisa de alta na terapia. Não, eu não deixo da alta. Você não deixa? Não deixo. Eu faço terapia agora por telefone, que eu tô morando em São Paulo e minha terapeuta ficou no Rio. E eu faço por telefone. Inclusive eu tenho terapia hoje, meio de meia, eu nem posso atrasar aqui. Eu tô com problema pra resolver hoje. Eu tenho sempre uma coisa pra resolver. Então é uma questão, sim. Como é que fica, deixa eu te perguntar, como é que fica a tua porção aí, a tua porção feminista, né? Frente a essa questão que você já assumiu aqui, ser a autobiográfica das tuas peças. Sim. E você falou agora da mulher aí que não consegue ficar sem um homem, tá querendo agarrar o primeiro que aparece, um convite pra um Réveillon e tal. Como é que fica, já que essa atitude, levando aí num olhar mais extremado, o feminismo até tipo, exclui esse ser masculino. Não exclui. Vida. Olha só, não exclui. A Fernanda é uma personagem extremamente feminista. Vou te explicar por quê. Primeiro, a Fernanda não fica com ninguém que ela não quer. Ela abre mão das relações. Sim. Então é ela que escolhe. Tanto no primeiro filme, que ela deseja ter um amor, ela não fica com nenhum homem que ela não queira. Então ela abandona os homens. Segundo, é uma mulher independente. Não depende de homem pra viver.
Agora, eu falo, e agora casada, então, no segundo filme, mais ainda. Porque ela rompe um casamento com 45 anos de idade, numa sociedade extremamente machista, onde uma mulher, depois de 40 anos, fica invisível. Onde uma mulher sem um homem do lado, ela é desvalorizada. Porque eu fiquei solteira, eu tenho 50 anos de idade. Eu fiquei solteira um ano atrás, durante um ano. E eu sei como é uma mulher solteira, mais velha. Você é tipo assim, nossa, você tá solteira. Deslocada. Numa sociedade machista como essa, é uma mulher desvalorizada. Então as mulheres aguentam de tudo pra estar com o homem do lado. As mulheres aguentam qualquer coisa numa relação pra não desfazerem um casamento. Porque o fracasso do casamento é muito atribuído à mulher. A mulher que fracassou. Entendeu? Então a Fernanda, ela rompe isso. A Fernanda, ela vai embora, ela vai em frente. Agora, eu sou filha de uma feminista, né? Eu fui criada para não casar. Talvez seja por isso que eu falo de amor de uma forma tão de verdadeira. Porque eu falo muitas coisas que as mulheres às vezes têm vergonha de falar. Sim. Que as mulheres têm vergonha de botar pra fora. Então, assim, a minha mãe, ela se elegeu vereadora aos 38 anos de idade, em Macaé, onde eu sou, do interior do Rio. Numa cidade extremamente machista e masculina, uma Câmara Municipal, primeira eleição pós-ditadura, 82, uma Câmara Municipal só de homens. A Câmara não tinha banheiro feminino, então a minha mãe fazia as sessões com pinico em cima da cama, da bancada para reivindicar um banheiro feminino. E a minha mãe criou, olha só, porque não tinha mulher na Câmara. É absurdo, hein? Não, é uma loucura. Ela tinha que atravessar a roupa e fazer xixi. Então, ela sempre falou pra gente, a única possibilidade pra mulher ser livre de verdade é sendo independente financeiramente. E é óbvio. Numa sociedade, num mundo capitalista como esse, quem tem o dinheiro, amor, dá a palavra final, ponto. Quero ser amigo da sua mãe. Minha mãe é maravilhosa. Mônica, Aliás, sua mãe é maravilhosa e decepcionada com a sua irmã. Decepcionada. E a minha sua irmã ficou 20. Não, a minha irmã foi um choque na família. Como assim, gente? 23 anos casada, é um choque na família. Não, mas tô brincando. A ovelha negra. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, que existe uma confusão entre o feminismo e desejar um amor. O feminismo é uma postura diária. Você pode ser casado e ser machista, pode ser solteiro e ser machista. É um way of life. O feminismo é você prestar atenção em você o tempo inteiro. É você tentar falar pra sua filha, sei lá, a sua filha tá de perna, fecha a perna, menina. É isso, é você se falar, por que ela tem que fechar a perna? Não tem que fechar a perna. Entendeu? O feminismo é isso, é você todo dia de manhã falar, por hoje não serei machista. Porque como somos todos criados dentro de uma sociedade extremamente patriarcal e machista, eu sou machista também, somos todos machistas. Entendeu? Então, assim... Uma tentativa de mudar, né? A roda. Então, assim, eu querer o amor, eu amo estar apaixonada, tá? Adoro. Mas eu não abro mão de tudo na vida pro homem. Eu vou rompendo. Mas inspirada em mim, inclusive. Inclusive, essa separação aí foi meu casamento de 10 anos, pai da minha filha. Então, assim... só que eu gostar de estar apaixonada não significa que eu sou machista, não significa que eu não sou feminista. Sim, olha aqui a nossa claque. A nossa claque nada machista. Maravilhosa. Ô, Mônica, vamos seguir um pouquinho nesse papo aí. A gente já retorna aqui com Mônica Martelli, que tem lançamento aí de filme previsto pro dia do Natal, né? Na esteira dos Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Agora ela tá aí com Minha Vida em Marte. Daqui a pouco a gente segue com Mônica Martelli aqui no Morning Show. 1 minuto para as 11, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje recebendo ela, atriz, ela, sei lá, o que mais? Ela é comunicadora, ela mãe. Self-made woman. Amante feminista. Mônica Martelli com a gente no Morning Show. Vai lá, Paulinha, é com você. A Mônica tava aqui trocando tirititios com o Newton Travesso, né? E a gente que curte o Saia Justa, o Newton que já foi diretor do programa. Ai, na hora que eu olhei. E muita gente, claro, que acompanha ali as ponderações que você faz, os relatos. Aqui no programa a gente estava falando de um caso anteriormente, até nos intervalos, que são essas histórias de abuso do João de Deus e tal. Nossa. E eu acho que você poderia fazer aqui pra gente um relato sobre a sua vida que acho que pode ser bastante importante a respeito do momento em que você perdeu a sua virgindade. Ah, pois é. Não, isso virou
assim, virou uma coisa assim séria, porque eu falei sobre isso com uma revista, a revista botou assim, fui estuprada, entre aspas. Aí quando você lê fui estuprada, a sensação que a pessoa tem é que estava num beco escuro, veio um cara... Abusou, violentou. Não foi nada disso, foi o que aconteceu, foi o seguinte, é até legal falar, porque... Às vezes essas manchetes se sobrepõem ao que realmente aconteceu. Porque essa manchete dá uma leitura errada, porque você... Ser estuprada num beco escuro é o que a gente espera de um estupro. Só que a tomada de consciência que a gente teve de uns anos pra cá é entender que estupro configura em outras situações também, com o namorado, com o marido. Entendeu? Então, assim, meu primeiro namorado, que eu era apaixonada, a gente tava no luau na praia, eu não queria transar, ele forçou e a gente transou. Só que eu não queria. Então ele forçou. Era meu primeiro namorado, eu era apaixonada. Então quando a gente estava no Saia Justa, conversando sobre assédio, os 3 anos pra cá que a gente tá tendo essa tomada de consciência, daquele hashtag primeiro assédio, não é não. A gente começou a entender, então se eu tiver com meu marido, não quiser transar, e se ele forçar, é estupro, ninguém sabia. Nós mulheres somos assediadas uma vida inteira, a gente não sabe. Assim, era normal na minha vida sair com moletom amarrado na cintura pra ir pro ponto de ônibus, pegar um ônibus, porque eu sabia que ia ser mexida da minha casa o ônibus. Era normal do comportamento masculino mexer. E como meu namorado forçou a transar, era normal ele, que era homem, forçar a transar. E você, de repente, ceder, né? Exatamente. Eu cedi sem querer, mas cedi. Aí ali eu falei, peraí, gente. Então, se o cara força, a gente não quer, isso configura estupro, então eu fui estuprada. Foi isso que aconteceu. É quase como se o corpo feminino fosse propriedade masculina, né? É como se o nosso corpo não nos pertencesse ao homem. Ô, Mônica, como que você tem visto essa história aí do João de Deus, a repercussão, até porque muitos artistas já foram até lá também, né, em busca de uma cura e tal, e agora vem todo esse escândalo envolvendo o nome dele. Cara, você assim, onde tem muito poder, tem as pessoas, tem deturpação, né, tem problemas sérios. Você usar o sagrado, você usar a fé, você usar a fragilidade das pessoas, porque a maioria das pessoas que vão até esse lugar são pessoas que estão passando por algum momento frágil, emocional ou físico, né? Ou com algum problema de saúde, algum problema emocional. Então você usar esse momento dessa fragilidade da pessoa e abusar é de uma crueldade que não tem tamanho. E nesse espaço da fé, que é um espaço que subjetivo, que é um espaço... De entrega, né? De entrega absoluta. Você tá ali querendo uma cura, você faz qualquer negócio por uma cura. Então, você usar isso é muito cruel, é muito doente. Eu espero que todas essas denúncias que estão tendo contra ele sejam realmente apuradas, né? E que mais um desses casos muito chocantes venham à tona pra gente entender que a gente não pode entregar a vida da gente na mão de ninguém. Eu acho que esses guias espirituais, a gente tem que tomar cuidado com o guru. Porque, assim, os gurus deveriam nos inspirar e não guiar a gente. Você não pode fechar o olho atrás de um guru. Sim. Porque a gente tem exemplo do Prem Baba, que foi outro que recentemente, que também... O próprio Osho. O Osho. Então, assim... Tantos outros. Então, assim, a gente não pode falar mal desses espaços espirituais, porque lá tem muita cura. Lógico. Lá tem muita gente séria, até pela tem fé muita da própria cura. pessoa também, é a né? fé, a energia é isso. das pessoas querendo a fé, bem. a nossa não é fé nem que cura. o outro. Não é o outro, é a fé que cura. Tanto que Buda falava, encontre seu Buda dentro de você. Né? Da Siddha Yoga tem, da Guru Mai tem Om Namah Shivaya, que significa o quê? Eu reverencio meu Deus interior. Então tá dentro da gente essa fé. E é claro que num espaço como esse, que tá todo mundo junto na fé, meditando junto, é um lugar, é uma energia muito poderosa. Sim, Mônica, você é uma queridona, viu? Muito obrigado pela tua participação aqui. Quero dizer que Mônica estreia Minha Vida em Marte no Natal, essa data. Natal, 25 de dezembro, gente, Natal. Então todo mundo comeu a ceia, fez a cena dia 24, 25, almoçou com a família, vambora pro cinema. Mônica, obrigado, viu? Obrigada a você, gente, amei, obrigada. Sucesso mais ainda pra você e pra tua carreira. Obrigada. Agora 11h10, horário de Brasília. Delícia de papo, né, gente? Nossa, que mulher, gente. Quero ser amigo de Mônica. Sai do Vem pra bancada fixa. Mônica.
fica aqui com a gente. É isso aí. Bora falar mais. Tchau, Que mulher. Mônica. Valeu. O ex-polegar Rafael Ilha venceu a 10ª temporada do reality A Fazenda. Conforme havíamos cravado, eu tenho que dar esse crédito pro Vini, né, pô? O Vini já, o ano passado, antes de saber do elenco, já falou que o Ilha ia ganhar. Olha, previu. Cravou, ele deu uma cravada aqui nesse programa. Ele sempre acerta os ganhadores. A não ser quando você tem que fazer tatuagem, porque perde a aposta de Big Brother, né, Vini? Mas o cara ganhou, hein? Sim, o Rafael Caramba. Ilha ganhou com 62% das intenções de voto. O João Zoli ficou em segundo lugar com pouco mais de 30%. E em terceiro lugar ficou o Kaique Aguiar com 1,7%. A gente tá se perguntando até agora quem foram essas pessoas que votaram nele. Eu digo, a mãe, o pai, a tia, a irmã e a Praça é Nossa. Até eu sabia que o Rafael ia ganhar, Fefito. Pra você sabia, Tava cara. na cara. É que eles te colocam na página boa desse programa pra você saber. Ganhou o prêmio de 1,5 milhão. O Rafael tem uma trajetória meio controversa nesse programa, porque ele era encarado um pouco como um vilão, era muito estrategista, mas as pessoas mais populares foram saindo e ele foi resistindo. Ganhou o anti-herói. Ganhou o anti-herói, especialmente porque a favorita, que era a Nádia, foi expulsa. A gente tem um áudiozinho do Rafael falando sobre isso e depois eu vou contar um bafão que aconteceu ontem. Eu acho que foi num momento assim que eu tava numa guerra aí contra 12, 10, sei lá quantos eram, e eu fui desabafar com a nariguda. Aí eu fiquei chorando bastante lá com a minha narigudinha. Nariguda, a vaca. A mimada. Ela era mimosa, aí depois virou mimada. Eu acho que foi assim Eu me entreguei aqui de corpo e alma, né, Mion? Ele tá falando da vaca, gente, a nariguda, quando ele tá falando, não é de ninguém em específico. Ele tava desabafando com a vaca. O fato é que o Rafael levou o prêmio, a gente agora tá muito curioso pra saber o que ele vai fazer com esse prêmio. A Sônia Abrão tá feliz da vida, que é madrinha dele aí, tipo, fez uma campanha muito forte. Mas o que aconteceu mesmo na Fazenda ontem foram duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a Fazenda não confirmou oficialmente uma nova edição no ano que vem com o Mion no comando. A gente sabe que uma nova edição vai acontecer, até porque foi a maior audiência dos últimos 3 anos. Mas a gente também sabe que o Mion tem propostas da Globo e do SBT e tá tentando valorizar seu passe lá na Record. Então, não teve o tradicional anúncio de nos vemos no ano que vem. Acho que a gente vai ver desdobramentos aí na carreira do Mion. Mas a outra coisa que me chamou a atenção é: os participantes todos se encontraram antes e teve acusação de agressão. A Vida Vlat acusou a Ana Paula Renault de agredi-la, de beliscá-la no camarim, inclusive mostrou o braço vermelho. Ana Paula negou. No camarim? Pois é, Ana Paula negou, disse que de fato pegou ela pelo braço pra dizer que ela falou mal da mãe falecida dela e fez calúnias contra o pai político junto com Evandro Santo, mas não agrediu e disse: se eu agredi, então você tem que provar. Então está hoje rolando um grande bafão nas redes sociais por causa dessas pessoas finas, elegantes e sinceras de A Fazenda. E foi um tapa na cara de todo mundo a vitória do Rafael. O Fefito que torceu contra pra caramba. Mas eu sabia que ele ia ganhar, mas torcia contra. Fez campanha contra. O Rafael é o Rafael é o anti-herói brasileiro. É a vitória do brasileiro incompreendido que sofreu muito na vida, levou paulada de tudo que é lado e superou tudo e agora tá milionário. Você votou nele? Evidente. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Tá aqui com uns tweets maravilhosos de gente que, enfim, concorda que o Mion pode fazer a diferença no Ministério da Fazenda. Vamos conferir, a gente tem aqui o da Roberta Carmo. Hashtag Guedes, chama o Mion. Como o Mion já foi da Mega Liga MTV, ainda contamos com seus superpoderes? Olha! Mas será que isso é suficiente para salvar o Brasil? Sei não, hein, Edgar? Tá aqui a Roberta participando e a gente também teve a participação... Eita, computador, vamos funcionar aqui de mais de... Aí, ó, Maju Santana. O verdadeiro vencedor da Fazenda se entregou por inteiro e fez um ótimo trabalho. @MarcosMion. Nossa, concordo. Muita gente marcando o Mionzeira aqui. Será que ele não conta pra gente se ele fica ou não fica na Record? Tem a questão do contrato, a gente falou, Tem né? a questão do contrato, de uma cláusula ali. de prioridades da Record, inclusive. Ela tem a prioridade na renovação se ele recebe proposta de outra emissora e ela cobrir essa proposta. Mas eu concordo com a Maju Santana. O grande vencedor da Fazenda foi o Marcos Mion. Quem mais, Paulinha? Ontem... Opa, É discorda? brincadeira, né? Por quê? Tá bravo, dá pena? Vocês estão desmoralizando a vitória do Rafael. Não é. É que o Mion fez a Fazenda dar uma Inacreditável. girada de 180 graus. Ou você preferiu os justos?
É, seu amigo, tem né? Um jeito, cada um tem um jeito de apresentar. Eu, por exemplo, ia fazer um estouro da Fazenda. Ia ser literalmente Ciro Porrada e Bomba. Olha, e a gente também teve uma outra final de reality show, que aí não tem vencedor ou não, é mais uma exposição do que aconteceu em momentos que você não viu desse reality que você participou, Edgar, para o De Férias com o Ex-Brasil. Então, a final da terceira temporada, muita gente aqui acompanhou. A melhor coisa na MTV desde que você apresentava. Querido, bota você lá no lugar mara e de repente começa a chegar tudo os ex, Edgar. E aí você é tudo obrigado a sair com um, com o outro, e vai dando aquele grande rolo nesse pessoal jovem, cheio de hormônio, sabe como é que é? Né? De noite você vê só os fantasmas assim embaixo do lençol. Agora, acontece que ali dentro do reality, muita gente observou um relacionamento abusivo que aconteceu entre dois dos integrantes, a Anne e o Miguel. E isso virou uma conversa na internet de muita gente observando isso. E a Amanda Bosa e a Liliana Pereira Barreto, aqui da Jovem Pan, fizeram uma matéria extensa tratando disso e falando, inclusive... Eita, Edgar, que se engasgou aqui nesse programa. Falou com a doutora Camila Magalhães Silveira, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E é uma matéria muito legal que elas fizeram, que inclusive dá dicas para você pensar se o seu relacionamento, o que você está vivendo agora, como a menina viveu ali dentro do reality, não é um relacionamento abusivo. Então tem as dicas da doutora Camila, por exemplo, ciúme e possessividade progressiva e exagerada, tentativa de controlar as decisões e ações do parceiro, tentativa de isolar o parceiro do convívio com amigos e familiares. E ela traz aí outras pequenas coisas que às vezes acontecem, Edgar, nos relacionamentos e as pessoas ficam naquele drama de chorar, de não separar, ou enfim... Isso pode ser abusivo, Edgar? E isso acontecia no De Férias com Ex. Eu mesmo ficava preocupado vendo. Ficava dizendo, gente, alguém precisa avisar pra Anne sair dessa história. Mas não percebia. Ela não percebeu depois, né? Vendo as imagens do reality, tipo assim, agora que eu tô vendo, é verdade. E todas as ex dele avisaram. Sim. Vamos lá, a atriz e youtuber Kéfera Bookman usou suas redes sociais para explicar posições por ela externadas no programa Encontro, né, da TV Globo, do qual ela participou na quinta-feira, ontem. Isso deu o que falar, hein, Vini? Deu, Edgar. Foi um debate sobre feminismo, né, que estava tendo ontem lá no encontro com a Fátima Bernardes. Ela recebeu também a professora Heloísa Buarque de Holanda, falando sobre o lançamento de um livro, né, que explicava ali a quarta onda do feminismo, quando a Fátima abriu espaço para a plateia também fazer os seus comentários. Primeiro até comentou ali um homem que falou que ajudava a mulher nos afazeres de casa, que antes ele não fazia, e depois ele pegou aptidão ali pelos trabalhos domésticos, e depois ela trouxe um outro lado, né, de um homem que considera que o feminismo ele é muito bonito no discurso, mas que na prática, Edgar, acaba sendo diferente. Ele vê algumas grosserias das mulheres. Ele deu até um primeiro exemplo. Ele falou assim, tem um conhecido meu que pelas redes sociais começou a falar que ele fazia um trabalho ali, que ele carregava muito sacos de cimento, e que ele dizia que as mulheres precisavam valorizar ele por isso. E aí ele sofreu muito ataque no Twitter, que ele precisou até fechar a conta dele. E aí a Fátima pergunta, mas você não acha que... você acha que existe direito? Você acha que existe igualdade entre homens e mulheres? E aí ele respondeu isso aqui, aí vocês vão ver depois a discussão que ele teve ali com a atriz Kéfera Bookman. Não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em salário diferente, em assédio, assim, ela reivindicando os direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Vou explicar. O que aconteceu? Não, tá tudo certo. Anjo, vai com Por calma. Exemplo, salários diferentes, porque na mesma função. Não, salários diferentes da mesma função eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que
desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar Agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Ó, Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá sim, aqui, ó. Também. Wallace. Você tá bem, Eu só Wallace? acho que é o seguinte, eu não entendi nada do exemplo que o Wallace deu. Não, eu toquei no homem, vai no banheiro. Tocou uma menina na peça de teatro pra perguntar onde era o banheiro e aquilo, a menina foi um pouco ignorante, que parecia uma cena do beijo do vampiro. Quer dizer, ele não conseguiu explicar, na verdade, o que pra ele... O inexplicável. O feminismo não corresponde ao quê? Aos seus valores, a busca por igualdade, por oportunidades, de salários iguais. Eu acho que foi um pouco confusa a justificativa. Ele concordou, né, que as mulheres tinham que ter salários iguais. Então... Acabou concordando. E muita gente nas redes sociais também achou, Edgar, que a Kéfera exagerou um pouquinho aí também na retórica dela, e que na verdade ela que acabou interrompendo o menino, depois acusou o menino que dele ter interrompido ela. Enfim, ela já se pronunciou pelas redes sociais, falou que foi um posicionamento perante, mais uma vez, aos homens querendo explicar feminismo para as mulheres. E faz séculos que são os homens que vêm nos ensinando, entre aspas, sobre tudo, e a gente já baixou a cabeça muito por isso. E ela conclui dizendo o seguinte: engolimos todo o machismo e o patriarcado, não mais. Homem ensinar feminismo não é lugar de fala. Acho que tá na hora de ouvir a gente um pouquinho para poder somar ao invés de argumentar e querer ir contra. É isso aí. Bom, a gente vive um momento... Eu tô só ouvindo. Eu adoro ouvir, aprender. Eu tenho muitas Você viu, a gente conversou agora com a Mônica Martelli. Ela falou, gente, todo mundo reproduz machismo em algum instante, seja homem, mulher, educação gay, machista hétero. é para todos, homens e mulheres. É para todos. E é uma reprodução que vem mantendo na sociedade certos costumes que vão sendo cada vez mais questionados. Tem uma coisa só que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, porque todo mundo ouve agora esse conceito de lugar de fala e acha que lugar de fala é um lugar de silenciamento. Lugar de fala não é proibir o outro de falar sobre, mas é deixar o outro falar com você. Então assim, se você sabe que alguém tem uma vivência, quem tem uma vivência de ser mulher nessa conversa? A Kéfera ou o cara? A Kéfera pode falar sobre ser mulher com mais propriedades que ele. Obviamente se ele tem uma opinião formada sobre o assunto, obviamente ele pode falar com ela sobre o assunto, obviamente ele pode ser pró-feminismo. Isso não é um problema. As pessoas tendem a encarar, quando se fala em lugar de fala, é tipo, cala sua boquinha, baixa sua orelha, que eu vou falar porque eu sou o dono da razão. Não é isso. Fefito, só queria falar junto, é falar também. E é falar quem não fala normalmente. E só pra explicar também que o menino ele foi introduzido na conversa, né? Porque foi a Fátima. Obviamente que a produção ali antes do programa pediu a opinião de cada um pra saber quem que pensava a favor ou contra. E aí a Fátima que coloca ele já sabendo que ele pensava contrário ao feminismo. Eu quero aqui que Paulinha fale, que é a única que está... É o lugar de fala. É a única que está aqui Como é que chama mesmo o menino? Falar. Wallace, querido, tomou alguma coisa? Não entendi nada do que o senhor falou. Eu também não. É isso que eu falaria se fosse a Kéfera. Eu acho que ela explicou bem os termos ali, né? Isso é uma coisa legal, as pessoas entenderem que existe um lugar de fala, pra gente ouvir a mulher. Que no feminismo, o cara abriu exceções em situações, um homem abrir exceção em coisas que acontecem com as mulheres, sabe? Isso eu acho legal, mas quando o quê? Você nunca viveu isso, você nem sabe o que é. A verdade é essa. Agora, nesse caso especifiquinho desse programa, eu só acho que foi muito intenso em cima de um cara que tava falando nada com nada, sabe assim? O cara tava falando uma coisa que não tinha lé com cré, falou com uma pessoa onde era o banheiro, eu ia falar, amigo, do que você tá falando? Tipo, eu não tô na mesma página. Você tá falando do quê? De falta de educação? Uma pessoa que não quis te falar onde é o banheiro? O que isso tem a ver? Sabe assim? Mas eu achei que ela foi um pouco incisiva em cima de uma pessoa que nem conseguiu explicar nada. Não, mas você tem, claro que sempre vai ter ruídos em temas, principalmente temas polêmicos, como essa questão do machismo. E é pra ter no programa. Você acha que o programa quer que só fique, né? Chamou o cara pra isso. Ele acabou confundindo, acho que mais mas educação. Mas o cara foi zoado Caio, ali pra se explicar. você é um conservador que abre a porta do carro? Cuidado, você pode ser, dependendo da situação. Já ocorreu uma vez. Eu abri a porta. Tua orelha. Eu abri a porta do carro para uma menina e ela perguntou se eu achava que ela não sabia fazer isso.
Acontece. Mas aqui eu não vou falar sobre lugar de fala. O ouvinte da PAN sabe que eu discordo dessa teoria. Eu queria focar em outra coisa. O Vinícius falou que foi um debate sobre feminismo. Essa era a proposta do programa. Virou um massacre, né? Não foi um debate, foi um massacre. E, inclusive, denota uma incrível e até inaceitável covardia da Kéfera. Eu já explico por quê. Eu não sabia quem... Eu confesso pro ouvinte que eu não sabia quem ela era até ontem. Só que esse desconhecimento facilitou, de repente, uma análise um pouco mais imparcial do caso. Que é a seguinte, a situação era muito simples. Ele é convidado a participar, porque ele tem uma opinião divergente. Ele concorda com 2 pontos-chave do feminismo, que é a luta contra o assédio, né? Lugares comuns, né? E também por salários iguais. Por salários iguais, desempenhando a mesma função, certo? No meio aí teve algumas questões interessantes. Ele foi interrompido pela Kéfera. Quando ele fala sobre assédio e fala, isso aí tudo bem. Ele tava tudo bem o quê? As pautas. Ela, oi, explica mais. Em outros momentos, ele é interrompido por ela e também pela Fátima Bernardes. Quem tava interrompendo, na verdade, era ela, porque ela já chegou lá com a agenda de querer marcar alguns pontinhos na lacrosfera do Projaquistão. Então, quando ela vai falar de mansplaining, ela fala isso sobre feminismo, quando na verdade isso se aplicaria a qualquer coisa. É o tom de condescendência. Quando ela fala de interrupting, ela interrompeu o cara antes. E na verdade ele estava balbuciando, porque ele é pouco articulado. Você lembra, Edgar, quando a gente falou de paralaxe cognitiva, de você não se inserir na realidade que você propõe? Ela, por essa visão progressista, claramente enxerga o mundo nesse sistema de opressores e oprimidos. O que ela não percebeu é que quem estava em relação de superioridade lá, quem era opressora, era ela. Ela é a famosa, rica, bem articulada, bem instruída, com a plateia a favor, certo? Entre amigos, né? No ambiente dela. E você tem um rapaz querendo articular uma ideia, como a Paulinha bem colocou, com pouca eloquência, certo? E então, resumindo muito, ela estava na condição de opressora, faltou generosidade, faltou grandeza de caráter, e ela usou o rapaz simplesmente para lacrar. Kéfera, queria te mandar um beijo. Não vou nem falar mais nada além disso. Beijo, Kéfera. Você não é nada covarde. Eu já tava aqui preparando não minha trilha. Não adianta fazer gaslighting, não, que você não é louca, querida. Você beijo, Kéfera. Tem o Woman's Rupting. Como é que é? Anti-rupting. Tem o Woman Rupting. Não. E eu não fiz gaslighting. Tem que explicar o que é gaslighting agora pra audiência, hein, Paulinha? Gaslighting é falar que a pessoa é louca, que ela... Eu só queria mandar um recado pro Wallace. Querer desqualificar. É jogar uma bomba ninja. Wallace, o Beijo do Vampiro foi uma novela tão legal, tão suave. A sua comparação não faz sentido nenhum. Vamos estudar mais quando participar aí pra fazer a sua oposição aí das ideias. Sobreviveu, né? Bom, vamos ficando por aqui. A gente finaliza o Morning Show dessa sexta-feira. Voltamos na segunda às 10. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Tadinho do mar. Você ouviu?